O que deveria ser apenas mais uma reunião de negócios disfarçada de planejamento matrimonial transformou-se no encontro que mudaria para sempre o destino de Gabriel Andrade. O escritório da Momentos Especiais respirava elegância discreta, móveis de madeira clara, flores frescas em arranjos sofisticados, e aquele perfume sutil de jasmim que parecia abraçar cada visitante. Gabriel ajustou o nó da gravata Hermes enquanto aguardava, seus olhos azuis percorrendo os portfólios espalhados sobre a mesa de reunião. Fotografias de casamentos suntuosos, festas corporativas impecáveis, eventos que custavam mais que muitas pessoas ganhavam em uma vida inteira. Sua mãe, Dona Verônica, havia insistido em contratar a melhor organizadora de eventos de São Paulo para o casamento com Isabela Montenegro. Precisa ser perfeito, Gabriel, repetia sempre com aquele tom que não admitia contestação. Os Montenegro são uma das famílias mais tradicionais do país. Não podemos decepcionar. Gabriel suspirou, sentindo o peso familiar sobre os ombros como um terno feito de chumbo. 32 anos de vida programada, colégio particular em Alphaville, administração na FGV, MBA nos Estados Unidos, e agora aquele casamento estratégico que consolidaria a fusão entre Andrade Construções e Montenegro Incorporações. Dois impérios familiares unindo-se através de seus filhos, como se fossem peças num tabuleiro de xadrez milionário. A porta se abriu com um ruído suave, e Gabriel ergueu os olhos esperando encontrar mais uma socialite bem vestida oferecendo serviços caros para pessoas ricas. Em vez disso, viu-se face a face com algo completamente inesperado. Ela entrou com aquela energia contida que caracteriza as pessoas realmente competentes. Cabelos castanhos avermelhados presos num coque prático mas elegante, olhos cor-de-mel que pareciam absorver cada detalhe do ambiente, altura mediana mas postura que ocupava todo o espaço com naturalidade. Vestia um blazer azul marinho sobre blusa branca simples, nada ostensivo, mas cada peça escolhida com precisão cirúrgica. Bom dia, Sr. Andrade. Sou Marina Ribeiro. Sua voz tinha aquela cadência paulista educada, mas havia algo mais, uma firmeza que indicava alguém acostumada a lidar com pessoas poderosas sem se intimidar. Desculpe o atraso, estava finalizando os últimos detalhes do casamento da família Moreira. Gabriel se levantou automaticamente, estendendo a mão num cumprimento que deveria ser protocolar. Mas quando os dedos de Marina tocaram os seus, algo indefinível passou entre eles, uma centelha elétrica que fez seu coração acelerar de forma completamente inesperada. Por um momento, os barulhos da cidade lá fora pareceram se distanciar, como se o mundo houvesse pausado para reconhecer aquele instante. Prazer conhecê-la, conseguiu dizer, mantendo o aperto de mão talvez um segundo além do socialmente adequado. Marina puxou a mão com delicadeza, mas Gabriel percebeu uma leve vermelhidão subindo por seu pescoço, ela também havia sentido alguma coisa. Então, vamos falar sobre seu grande dia, perguntou, ocupando a cadeira em frente a ele com movimentos graciosos. Meu grande dia. As palavras ecoaram na mente de Gabriel com um amargor que o surpreendeu. Durante meses, todos falavam sobre seu grande dia como se fosse realmente seu, quando na verdade seria apenas mais uma apresentação cuidadosamente orquestrada pela família Andrade. Na verdade, ele ouviu-se dizendo, acho que preciso ser honesto desde o início. Marina inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos cor-de-mel se fixando nele com uma atenção que parecia enxergar além das palavras. Honestidade é sempre um bom começo. Gabriel percebeu que estava prestes a confessar coisas que nunca havia admitido nem para si mesmo. E de alguma forma, diante daquela mulher que acabará de conhecer, sentia que finalmente poderia falar a verdade sobre o casamento que todos queriam e que ele temia mais que qualquer coisa no mundo. Se essa história está te tocando, curta nosso vídeo. Gabriel Andrade cresceu sendo preparado para um papel que nunca escolheu,
moldado desde criança para ser o herdeiro perfeito de um império que seus avós construíram tijolo por tijolo. Seu pai, Fernando Andrade, morrera num acidente de helicóptero quando Gabriel tinha apenas 15 anos, deixando como único herdeiro o homem de uma fortuna avaliada em bilhões de reais e uma responsabilidade que pesava mais que qualquer adolescente deveria suportar. Dona Verônica assumiu as rédeas da empresa com punho de ferro, mas sempre deixou claro que Gabriel seria o verdadeiro sucessor. Você carrega o nome Andrade, filho. Isso significa algo neste país, dizia ela durante os jantares silenciosos na mansão dos Jardins, onde apenas o barulho dos talheres contra a porcelana francesa quebrava a solenidade sufocante. Durante a universidade, Gabriel tentou encontrar sua própria identidade. Namorou algumas garotas por amor genuíno, chegou até a considerar especializar-se em arquitetura sustentável, uma paixão pessoal que nutria em segredo. Mas cada tentativa de independência era sutilmente sabotada pelas expectativas familiares e sociais que o cercavam como uma rede invisível mais inescapável. O acordo matrimonial com os Montenegro surgiu naturalmente das necessidades comerciais. Isabela era bonita, bem educada, da mesma classe social. Conversavam sobre arte, vinhos importados e viagens para a Europa com a facilidade de quem compartilhava códigos culturais idênticos. Mas suas interações tinham a temperatura emocional de uma reunião de conselho administrativo, cordial, eficiente e completamente desprovida da fagulha que deveria existir entre duas pessoas prestes a dividir uma vida. É um bom casamento, Gabriel, insistia Dona Verônica sempre que percebia hesitação no filho. Isabela vai te dar filhos lindos e será uma esposa adequada. Amor é coisa de jovem. Maturidade é construir algo sólido. Mas Gabriel ansiava exatamente por aquilo que sua mãe desprezava, a paixão avassaladora, o coração disparado por causa de um sorriso, a sensação de encontrar alguém que o visse não como herdeiro ou projeto familiar, mas simplesmente como um homem. Aos 32 anos, sentia-se como alguém assistindo a própria vida através de uma janela, sempre observador, nunca verdadeiramente participante. A escolha de Marina Ribeiro para organizar o casamento havia sido estratégica da parte de Dona Verônica. Ela é discreta, competente e conhece nossa classe social, explicará. Não vai criar situações constrangedoras nem tentar se aproveitar do nosso nome. O que Dona Verônica não mencionara era o histórico pessoal de Marina, filha de um contador da classe média paulistana, formada em administração pela PUC, que construíra sozinha uma empresa respeitada organizando eventos para a elite econômica de São Paulo. Marina aprenderá desde cedo a navegar entre dois mundos, o dela, onde cada real era contado e economizado, e o dos seus clientes, onde o dinheiro fluía como água numa fonte ornamental. Essa dualidade a tornará observadora aguçada da natureza humana, capaz de perceber nuances que pessoas nascidas na riqueza frequentemente ignoravam. Ela sabia quando um casamento era arranjado apenas olhando como os noivos interagiam. Havia trabalhado em dezenas deles, cerimônias suntuosas que celebravam uniões estratégicas ao invés de amor verdadeiro. Sempre mantivera distância profissional, fazendo seu trabalho com excelência mas sem envolvimento emocional. Até aquela manhã no escritório, quando Gabriel Andrade a cumprimentou e algo inexplicável aconteceu no momento em que suas mãos se tocaram. Uma corrente elétrica que a pegou completamente desprevenida, fazendo-a questionar todas as regras profissionais que seguirá religiosamente durante 8 anos de carreira. Marina percebeu imediatamente que Gabriel não era como outros herdeiros que conhecera. Havia uma tristeza genuína em seus olhos azuis, uma vulnerabilidade que contrastava com a postura impecável e o terno caro. Ele parecia um prisioneiro elegante da própria sorte, e ela sentiu uma compaixão perigosa crescendo em seu peito. Quando ele falou sobre precisar ser honesto, Marina soube instintivamente que estava prestes a ouvir algo que mudaria a dinâmica profissional entre eles.
E pela primeira vez em anos, desejou poder oferecer mais que serviços organizacionais a um cliente. Gabriel olhou para Marina por um longo momento, como se medisse as palavras que estava prestes a pronunciar. Seus olhos azuis carregavam um peso que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo que via no espelho quando pensava nos próprios sacrifícios que fazia para manter sua empresa funcionando no mundo implacável da elite paulistana. Este casamento não é minha escolha, disse ele finalmente, sua voz baixa mas carregada de uma honestidade que cortou o ar como lâmina afiada. É um acordo comercial que vai unir duas empresas. Isabela e eu, somos apenas as peças que vão tornar isso legal no papel. Marina sentiu algo se revirar em seu estômago. Não era a primeira vez que ouvia confissões similares, mas nunca de alguém que a fizesse sentir como se cada palavra fosse dirigida especificamente ao seu coração. Senhor Andrade, eu... Gabriel, ele interrompeu suavemente. Por favor, me chame de Gabriel. Pelo menos aqui, nesta sala, eu gostaria de ser apenas isso. O pedido soou quase como uma súplica, e Marina sentiu suas defesas profissionais tremularem perigosamente. Gabriel, repetiu, e o nome pareceu ganhar peso especial em seus lábios. Por que está me contando isso? Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela que dava para a movimentada rua Oscar Freire. Lá embaixo, pessoas comuns viviam suas vidas comuns, tomando decisões baseadas em desejos e sonhos pessoais. Gabriel as invejava profundamente. Por que preciso que alguém saiba? Respondeu sem se virar. Preciso que pelo menos uma pessoa neste processo inteiro entenda que eu não sou apenas um herdeiro cumprindo seu destino. Sou um homem que está prestes a enterrar qualquer chance de ser feliz de verdade. Marina se levantou instintivamente, aproximando-se alguns passos dele. Podia sentir a tensão irradiando de seus ombros, a batalha interna que travava consigo mesmo. E a felicidade, o que seria para você? Gabriel virou-se lentamente, e quando seus olhos se encontraram, Marina sentiu como se o mundo tivesse diminuído até conter apenas aquele momento, aquela troca de olhares que durou eternos segundos. Alguém que me olhe e veja Gabriel, não Andrade. Alguém que ria das minhas piadas ruins ao invés de rir porque é socialmente adequado. Alguém cujo coração acelere quando eu entro na sala. As palavras pairaram entre eles como uma confissão perigosa. Marina percebeu que seu próprio coração estava fazendo exatamente o que ele descrevera, acelerando de forma descontrolada. Gabriel, eu não deveria estar ouvindo isso. Eu sei, ele murmurou, dando um passo em sua direção. Mas não consigo parar de falar. Há algo em você que me faz querer ser honesto pela primeira vez em anos. Marina recuou instintivamente, mas suas costas encontraram a parede. Gabriel parou a menos de 1 metro dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume discreto, algo caro mas não ostensivo, que combinava perfeitamente com sua personalidade. Você tem namorado? Perguntou ele, e a pergunta saiu tão baixo que mais pareceu um suspiro. Gabriel, ela tentou protestar, mas sua voz falhou quando ele ergueu a mão lentamente, como se fosse tocar seu rosto, mas parando no meio do movimento. Desculpe, disse ele, deixando a mão cair. Não tenho o direito de fazer essa pergunta. Não tenho o direito de sentir o que estou sentindo. O que você está sentindo? Marina ouviu-se perguntando, embora soubesse que era a pergunta mais perigosa que poderia fazer. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se reunisse coragem. Quando os abriu novamente, havia uma vulnerabilidade nua em seu olhar que fez o coração de Marina pular uma batida. Que encontrei a pessoa errada no momento mais errado possível da minha vida. O telefone de Marina tocou naquele instante, estridentemente alto no silêncio carregado da sala.
Ambos se sobressaltaram como se acordassem de um transe. Marina atendeu com mãos ligeiramente trêmulas. Marina? Aqui é Isabela Montenegro. A voz cristalina da noiva ecoou pelo viva voz antes que Marina pudesse baixar o volume. Espero não estar interrompendo sua reunião com Gabriel, mas precisamos marcar uma sessão para provar os pratos do buffet. Tenho alguns pedidos específicos que minha mãe insiste que sejam atendidos. Marina olhou para Gabriel, que havia empalidecido visivelmente. A realidade os atingiu como um balde de água fria. Ele era noivo de outra mulher, e ela estava sendo contratada para tornar essa união oficial. Claro, Isabela, Marina conseguiu responder, sua voz profissional voltando automaticamente. Vou verificar minha agenda e te ligo ainda hoje. Quando desligou, o silêncio voltou a pairar entre eles, mas agora carregado de uma tensão completamente diferente. Gabriel voltou para sua cadeira, passou as mãos pelo cabelo perfeitamente penteado, e quando olhou para Marina novamente, era como se uma máscara tivesse voltado ao seu rosto. Acho que deveríamos focar no trabalho, disse ele, mas sua voz carregava uma tristeza que fez o coração de Marina se apertar. Marina assentiu, voltando para sua cadeira profissional, mas sabia que algo fundamental havia mudado entre eles. Ela estava prestes a organizar o casamento do homem que, em menos de uma hora, havia conseguido abalar todas as suas certezas sobre amor, dever e as escolhas que fazemos quando o coração e a razão entram em guerra. Inscreva-se no canal para mais histórias. Os dias que se seguiram foram uma tortura requintada para ambos. Marina se viu mergulhada na organização do casamento mais elaborado de sua carreira, 400 convidados no Copacabana Palace, orquestra sinfônica, flores importadas da Holanda, um vestido valentino que custava mais que sua casa. Cada detalhe que planejava era mais uma facada no peito, lembrando-a de que estava construindo a prisão dourada do homem por quem se apaixonara. Gabriel, por sua vez, comparecia a todas as reuniões de planejamento com pontualidade militar, mas Marina percebia como seus olhos azuis procuravam os dela em cada encontro, como ele arrumava desculpas para ficar alguns minutos a mais no escritório depois que Isabela e Dona Verônica partiam. Conversas aparentemente profissionais que se estendiam por horas, carregadas de subentendidos e olhares que duravam segundos além do necessário. Você acha que essas flores passam a mensagem certa? Perguntava ele durante uma reunião, segurando um catálogo de arranjos florais, mas seus olhos não saíam do rosto de Marina. Peonias brancas são clássicas para casamentos tradicionais, respondia ela, forçando o profissionalismo na voz enquanto sentia suas bochechas corarem. Simbolizam honra e riqueza. E amor? Ele perguntava baixinho quando tinha certeza de que ninguém mais estava ouvindo. Rosas vermelhas para isso, Marina murmurava, fingindo escrever algo importante em seu tablet. Mas não combinam com o conceito que sua família escolheu. A cada troca de palavras aparentemente inocentes, a tensão entre eles crescia exponencialmente. Marina começou a evitar ficar sozinha com Gabriel, sempre insistindo que as reuniões acontecessem com a presença de Isabela ou Dona Verônica. Mas mesmo assim, a química entre eles era palpável, olhares que se encontravam sobre taças de champanhe durante degustações, mãos que se tocavam brevemente quando ele lhe passava algum documento, a forma como a voz dele mudava de tom quando pronunciava o nome dela. Isabela Montenegro, apesar de toda sua educação refinada, não era ingênua. Durante uma sessão de prova de vestido na ateliê mais exclusiva de São Paulo, ela comentou casualmente, Marina, você e Gabriel parecem trabalhar muito bem juntos. Talvez ele tenha finalmente encontrado alguém que o compreende. O comentário soou como um alerta disfarçado, e Marina sentiu o sangue gelar. Somos apenas profissionais, Isabela. Meu foco é fazer com que seu casamento seja perfeito. Tenho certeza de que será,
Isabela respondeu, mas havia algo afiado em seu sorriso. Gabriel sempre foi muito intenso quando algo desperta seu interesse real. É raro vê-lo tão engajado. A situação se complicou drasticamente quando Gabriel começou a aparecer no escritório de Marina fora dos horários marcados. Primeira vez, alegou que precisava discutir detalhes sobre o cardápio. Segunda vez, trouxe amostras de convites que precisavam ser decididas urgentemente. Terceira vez, chegou sem desculpa alguma, apenas ficou parado na porta olhando para ela com uma intensidade que fazia o ar da sala ficar denso como neblina. Gabriel, você não pode continuar vindo aqui, disse Marina numa dessas visitas, sua voz carregada de uma dor que mal conseguia disfarçar. As pessoas vão começar a falar. Deixa falarem, ele respondeu, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Estou cansado de viver minha vida baseado no que as pessoas vão falar. Mas eu não posso me dar ao luxo de ser o assunto das fofocas da elite paulistana, Marina retrucou, mais dura que pretendia. Minha empresa, minha reputação, tudo que construí pode ser destruído se o quê? Se admitirmos que sentimos algo um pelo outro. A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. Marina se levantou bruscamente, caminhando até a janela para não ter que encarar o olhar penetrante dele. Você vai se casar em 3 semanas, Gabriel. Com uma mulher que não merece ser traída, nem que seja apenas emocionalmente. E se eu cancelasse o casamento? Marina se virou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério na minha vida, Gabriel disse, levantando-se e caminhando em direção a ela. Marina, eu não consigo parar de pensar em você. Acordo pensando no seu sorriso, passo o dia inventando desculpas para vê-la, durmo imaginando como seria-se. Para, ela gritou, surpreendendo ambos com a intensidade de sua reação. Para de falar essas coisas. Você não pode cancelar um casamento de 40 milhões de reais porque conheceu alguém há 2 semanas. Não é sobre tempo, Gabriel disse, sua voz baixa mas firme. É sobre sentir-se vivo pela primeira vez em anos. Marina fechou os olhos, lutando contra lágrimas que insistiam em aparecer. Gabriel, eu preciso que você saia. Agora. Ele ficou parado por um longo momento, depois assentiu lentamente. Está bem. Mas Marina, isso não vai acabar só porque você quer. Depois que ele saiu, Marina desabou na cadeira e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Sabia que Gabriel estava certo, aquilo não acabaria simplesmente porque era inconveniente ou moralmente complicado. Estava apaixonada por um homem que não podia ter, e cada dia que passava organizando seu casamento era como arrancar pedaços do próprio coração. Há 2 semanas do casamento, Marina não dormia mais. Cada detalhe do evento estava impecavelmente planejado, as flores chegavam na sexta-feira de manhã, a orquestra ensaiaria no sábado, o buffet prepararia 400 pratos idênticos ao que for aprovado na degustação. Tudo perfeito, exceto o fato de que ela estava organizando a destruição de sua própria felicidade com precisão militar. Gabriel não aparecia mais no escritório, mas suas ausências eram piores que sua presença. Marina se pegava olhando para a porta, esperando que ele entrasse com mais alguma desculpa profissional. Quando o telefone tocava, seu coração disparava na esperança de ouvir sua voz. Quando não era ele, a decepção a deixava fisicamente nauseada. Foi numa quinta-feira chuvosa que a situação explodiu definitivamente. Marina estava conferindo os últimos ajustes no vestido de Isabela quando seu celular tocou. Número desconhecido. Marina, a voz de Gabriel soou desesperada do outro lado da linha. Preciso te ver. É urgente. Gabriel,
Não posso, ela começou, mas ele a interrompeu. Minha mãe descobriu. Sobre nós. O sangue de Marina gelou. Descobriu o quê? Não há nada para descobrir. Marina, por favor. Encontra comigo no nosso lugar em 1 hora. Nosso lugar. Ele estava se referindo ao pequeno café escondido na Vila Madalena onde haviam se encontrado discretamente 3 vezes para discutir detalhes do casamento, encontros que duravam horas e onde falavam de tudo, exceto do evento que ela organizava. Marina chegou primeiro, escolhendo uma mesa nos fundos, longe das janelas. Quando Gabriel apareceu, ela quase não o reconheceu. O cabelo perfeitamente penteado estava desalinhado, como se ele tivesse passado as mãos por ele repetidas vezes. Os olhos azuis estavam vermelhos, e havia uma tensão em seus ombros que nunca havia visto antes. Ela contratou um investigador particular, disse ele sem preâmbulos, sentando-se à sua frente. Tem fotos nossas. De todos os nossos encontros. Marina sentiu como se o chão houvesse desaparecido sob seus pés. Que tipo de fotos? Nada comprometedor fisicamente, Gabriel disse rapidamente. Mas qualquer pessoa que olhe vai ver o que há entre nós. A forma como te olho, como você sorri para mim. Deus do céu, Marina murmurou, enterrando o rosto nas mãos. Minha empresa, Gabriel. Tudo que construí. Ela quer te ver, ele continuou, sua voz saindo estrangulada. Hoje à noite. Na mansão. Marina ergueu os olhos, e o que viu no rosto dele a aterrorizou mais que qualquer ameaça de Dona Verônica. Era desespero puro, misturado com algo que parecia determinação suicida. Gabriel, o que você está pensando em fazer? Ele estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela. O toque que antes causava arrepios de prazer agora queimava como ferro em brasa. Vou contar a verdade para todo mundo. Isabela, os Montenegro, nossa família. Vou cancelar o casamento. Não, Marina puxou a mão violentamente. Você não pode fazer isso. Por que não? Porque vai prejudicar seus negócios. Marina, eu pago qualquer prejuízo que você. Porque eu não vou deixar você destruir sua vida por minha causa, ela gritou, fazendo várias pessoas no café se virarem para olhar. Baixou a voz, mas a intensidade permaneceu. Você acha que é só sobre dinheiro? Gabriel, você não entende o que significa vir de onde eu venho. Tudo que tenho, cada cliente, cada contrato, foi construído com sangue, suor e perfeição absoluta. Se eu for marcada como a organizadora que destruiu um casamento de elite, nunca mais trabalharei nesta cidade. Então vamos embora, ele disse com uma simplicidade que a deixou sem palavras. São Paulo, Brasil, tanto faz. Marina, eu tenho dinheiro suficiente para nós dois vivermos onde quisermos pelo resto da vida. A oferta pairou entre eles como uma tentação diabólica. Por um momento, Marina se permitiu imaginar uma casa à beira-mar, Gabriel acordando ao seu lado todas as manhãs, uma vida construída sobre amor verdadeiro ao invés de obrigações sociais. Então a realidade a atingiu como um soco no estômago. E você seria feliz? Perguntou ela, sua voz agora perigosamente calma. Feliz sabendo que abandonou sua família, sua empresa, tudo que seus pais construíram? Feliz sendo conhecido para sempre como o herdeiro que fugiu no altar? Gabriel, você me disse que queria alguém que te visse como um homem, não como Andrade. Mas se você fizer isso, nunca mais será nada além do homem que destruiu o império familiar por uma paixão. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, e Marina viu o exato instante em que suas palavras encontraram o alvo.
A dor que se espalhou por seu rosto foi como assistir alguém sendo esfaqueado em câmera lenta. Então o que você está dizendo? Ele perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Marina respirou fundo, reunindo forças para pronunciar as palavras que destroçariam ambos. Estou dizendo que às vezes amar alguém significa deixá-lo ir. E que eu vou terminar de organizar seu casamento, Gabriel. Porque é meu trabalho, e porque você merece ser feliz, mesmo que não seja comigo. As lágrimas que ela havia segurado durante semanas finalmente transbordaram, mas sua voz permaneceu firme quando completou. E depois disso, nunca mais nos veremos. O encontro com Dona Verônica aconteceu na biblioteca da mansão dos Andrade, um ambiente projetado para intimidar, paredes forradas de livros em couro, móveis imponentes de jacarandá, e aquele silêncio sepulcral que só o dinheiro muito antigo consegue comprar. Marina entrou usando seu terno mais sóbrio, preparada para a batalha de sua vida profissional. Dona Verônica não perdeu tempo com cortesias. Sentada atrás de uma escrivaninha que parecia um altar de mogno, ela empurrou um envelope pardo na direção de Marina. Imagino que saiba o que contém. Marina abriu com mãos surpreendentemente firmes. As fotografias mostravam exatamente o que Gabriel havia descrito, momentos aparentemente inocentes que revelavam uma intimidade emocional inequívoca. Ela e Gabriel no café, os corpos inconscientemente inclinados um para o outro. Gabriel olhando para ela durante uma reunião com uma intensidade que nenhuma câmera conseguiria mentir. Marina sorrindo para ele de uma forma que jamais sorria para clientes. 24 fotos, disse Dona Verônica com a precisão de um promotor apresentando evidências. 3 semanas de encontros que vocês acreditaram ser discretos. Minha pergunta é simples. Quanto quer para desaparecer da vida do meu filho? A pergunta atingiu Marina como um tapa na cara. Desculpe. Não se faça de ingênua, querida. Conheço mulheres como você há décadas. Oportunistas que veem um rapaz rico e vulnerável e decidem tentar a sorte. Dona Verônica se levantou, caminhando até a janela com movimentos calculados. Gabriel está passando por uma crise típica de homens da idade dele. Questionando responsabilidades, romantizando impossibilidades. Você foi conveniente. A senhora está enganada, Marina conseguiu dizer, sua voz controlada apesar da raiva que fervia em suas veias. Estou? Então me explique por que uma organizadora de eventos profissional se permitiu envolver emocionalmente com um cliente noivo. Me explique por que aceitou encontros particulares que violam qualquer código de ética profissional. Dona Verônica se virou, seus olhos azuis, tão parecidos com os de Gabriel, mas frios como o gelo, fixando-se em Marina. A menos que queira me convencer de que é amor verdadeiro. A ironia na voz da matriarca dos Andrade cortou mais fundo que qualquer insulto direto. Marina se levantou lentamente, dignidade sendo sua única arma numa guerra desigual. É amor verdadeiro, disse ela, e viu surpresa genuína passar pelos olhos de Dona Verônica. Mas isso não importa. Não. Não, Marina repetiu com convicção crescente. Porque eu jamais seria a causa da destruição da vida que vocês construíram para Gabriel. E porque sei que ele jamais seria verdadeiramente feliz carregando esse peso. Dona Verônica a estudou por um longo momento, como se reavaliasse completamente sua adversária. Interessante. Você realmente acredita nisso? Acredito. E é por isso que vou continuar organizando o casamento do seu filho como se nada tivesse acontecido. Vou fazer com que seja perfeito, porque é o que ele merece, uma despedida de solteiro que honre quem ele é e quem está destinado a se tornar. E depois? Marina respirou fundo, saboreando a amargura das palavras que estava prestes a pronunciar.
Depois vou entregar minha empresa para minha sócia e me mudar para o interior. Gabriel nunca mais terá que me ver ou lidar com a lembrança do que quase foi. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo sobre a lareira. Dona Verônica voltou para sua cadeira, mas seu olhar mudará sutilmente, ainda desconfiado, mas com uma pitada de algo que poderia ser respeito. Você sabe que não precisa fazer isso, disse ela finalmente. Gabriel é adulto. Se realmente quer destruir tudo por uma paixão, não posso impedi-lo fisicamente. Mas a senhora pode tornar a vida dele um inferno depois, Marina respondeu sem rodeios. Pode cortar os laços familiares, pode sabotar qualquer tentativa dele de reconstruir a vida. E eu não vou ser a causa disso. Marina se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Dona Verônica, posso fazer uma pergunta? A mulher assentiu. A senhora amou o marido? A pergunta pairou no ar como uma afronta, mas Dona Verônica não demonstrou raiva. Aprendi a amar Fernando, disse ela lentamente. Casamos por conveniência, como era comum na nossa época. Mas construímos algo sólido, respeitoso, duradouro. Gabriel não é a senhora, Marina disse suavemente. E estes não são os mesmos tempos. Ele precisa de mais que conveniência para ser feliz. Felicidade é luxo, querida. Responsabilidade é necessidade. Marina assentiu tristemente. É exatamente por isso que estou saindo da vida dele. Para que ele possa cumprir suas responsabilidades sem o peso de saber que escolheu contra o coração. Quando a porta se fechou atrás de Marina, Dona Verônica permaneceu sozinha na biblioteca, olhando para as fotografias espalhadas sobre a mesa. Pela primeira vez em décadas, questionou se estava fazendo a coisa certa. O casamento de Gabriel Andrade e Isabela Montenegro aconteceu numa sexta-feira chuvosa de maio que parecia ter saído de um filme dramático. O Copacabana Palace estava impecavelmente decorado, cada peônia branca no lugar exato, cada cristal brilhando sob as luzes douradas, cada detalhe executado com a perfeição obsessiva que caracterizava o trabalho de Marina Ribeiro. Marina coordenava tudo dos bastidores, usando um fone de ouvido discreto e um tablet onde controlava cada movimento da cerimônia. Havia se tornado uma máquina eficiente de organização, sorrindo profissionalmente para os convidados ilustres enquanto seu coração sangrava em silêncio. Gabriel não a procurara desde aquela tarde devastadora no café, respeitando sua decisão com uma nobreza que só fazia aumentar sua dor. Mas foi durante os preparativos finais, quando Marina conferia pela última vez os arranjos florais da capela, que Isabela Montenegro apareceu sozinha, ainda no roupão, seus cabelos sendo finalizados por uma equipe de cabeleireiros. Marina, preciso falar com você, disse ela, dispensando os profissionais com um gesto elegante. A sós. Marina sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve a compostura profissional. Claro, Isabela. Algum problema de última hora? Você poderia me dizer, Isabela respondeu, e havia algo na sua voz que fez Marina perceber que aquela conversa seria diferente de todas as outras. Gabriel passou a noite inteira no escritório. Não dormiu, não comeu. Quando tentei conversar com ele esta manhã, ele me olhou como se eu fosse uma estranha. Marina engoliu seco, mas não respondeu. Isabela continuou, caminhando lentamente pela capela vazia enquanto falava. Sabe qual foi a primeira coisa que pensei quando vi as fotos de vocês dois? Isabela parou diante do altar, suas mãos acariciando suavemente o buquê que Marina havia escolhido. Não foi raiva. Foi inveja. A confissão atingiu Marina como um raio. Isabela. Inveja porque nunca, em 2 anos de noivado, Gabriel olhou para mim da forma como olha para você nessas fotografias.
Isabela se virou, e Marina viu lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Sabe o que é mais patético? Eu também não o amo. O mundo pareceu parar. Marina se aproximou lentamente, como se estivesse lidando com uma pessoa à beira de um precipício. O que você está dizendo? Estou dizendo que este casamento é uma mentira elaborada para unir duas famílias poderosas, Isabela disse, sua voz ganhando força. Gabriel e eu somos amigos, Marina. Bons amigos. Nos respeitamos, nos damos bem socialmente. Mas amor? Aquela paixão avassaladora que faz você acordar sorrindo só porque a pessoa existe no mundo? Isso nós nunca tivemos. Marina sentiu como se estivesse num sonho surreal de Isabela. Você não pode estar me contando isso 2 horas antes do seu casamento. Posso, estou, Isabela respondeu com determinação crescente. Por que passei a madrugada inteira pensando numa coisa? Por que duas pessoas inteligentes e adultas vão trocar suas vidas por um contrato social que não fará nenhuma das duas verdadeiramente feliz? Marina balançou a cabeça, desesperada. As famílias, as empresas, os convidados vão superar, Isabela disse com simplicidade assustadora. Marina, minha família tem dinheiro suficiente para sobreviver sem os Andrade. E eu tenho coragem suficiente para enfrentar o escândalo se isso significar uma chance real de felicidade, tanto para mim quanto para vocês dois. Você não entende as consequências. Entendo perfeitamente, Isabela interrompeu, sua voz ecoando na capela vazia. Entendo que vou ser conhecida como a noiva que fugiu no altar. Entendo que vai ser o maior escândalo social dos últimos anos. Entendo que vale a pena, porque pela primeira vez na vida vou fazer algo pelo meu coração ao invés de fazer pelo que é esperado de mim. Marina ficou sem palavras quando Isabela começou a remover o véu cuidadosamente penteado em seus cabelos. Isabela, pare. Você está tendo uma crise pré-casamento, é normal. Não é crise, Isabela disse, agora soltando os brincos de diamantes que pertenciam à sua avó. É clareza. Marina, você ama Gabriel? A pergunta direta fez Marina tremer. Isso não importa. É a única coisa que importa, Isabela retrucou. Você o ama? Amo, Marina sussurrou, finalmente admitindo para outra pessoa o que torturava seu coração há semanas. E ele te ama. Ele pensa que sim, mas... Marina, Isabela interrompeu suavemente, ele chorou ontem à noite. Chorou como um homem desesperado que está prestes a enterrar a única chance de felicidade verdadeira que já teve. Isso não é paixão passageira. É amor real. 6 meses depois, Marina estava em sua nova casa em Campos do Jordão, uma propriedade pequena mas aconchegante onde havia montado um ateliê de design para eventos intimistas. A mudança para o interior não havia sido o exílio que planejara, mas uma redescoberta. Longe da pressão da elite paulistana, encontrara clientes que valorizavam criatividade sobre ostentação, eventos que celebravam amor verdadeiro ao invés de alianças estratégicas. Gabriel apareceu numa tarde de junho, dirigindo um carro simples ao invés da BMW que costumava usar em São Paulo. Havia deixado crescer uma barba leve e trocado os ternos impecáveis por uma camisa de algodão e jeans. Parecia mais leve, mais jovem, mais ele mesmo do que Marina jamais o havia visto. Não fugiu no altar, foi a primeira coisa que disse quando ela abriu a porta, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Não fugi no altar, ela confirmou, convidando-o para entrar. Isabela foi muito convincente. Eles riram juntos, o primeiro riso verdadeiramente livre que compartilhavam desde que se conheceram. Gabriel contou como Isabela havia surpreendido a todos ao anunciar calmamente, 15 minutos antes da cerimônia,
que não se casaria. Como enfrentou sozinha a fúria de ambas as famílias, protegendo Gabriel da maior parte do escândalo ao assumir toda a responsabilidade pela decisão. Ela está namorando o pianista da orquestra que você contratou, Gabriel disse, e ambos riram novamente. Aparentemente se apaixonou durante um dos ensaios. E você? Marina perguntou, servindo café na varanda que dava para as montanhas. Como está lidando com tudo? Gabriel ficou sério por um momento. Minha mãe não fala comigo há 2 meses. Assumi sozinho a empresa, alguns clientes cancelaram contratos. Mas sabe o que descobri, Marina? Quando você faz algo pelo coração, mesmo quando tudo dá errado, você não se arrepende. Ele se aproximou dela, tomando sua mão com a delicadeza de quem segura algo precioso. Vim aqui te pedir uma segunda chance. Não como cliente, não como herdeiro, não como alguém que precisa organizar algum evento. Vim como Gabriel, o homem que te ama e que está disposto a construir uma vida simples se você quiser dividi-la comigo. Marina olhou nos olhos azuis que a assombravam havia meses, vendo neles uma paz que nunca estivera lá antes. E sua família? Seu império? Minha família vai se acostumar ou não? Meu império é menor agora, mas é verdadeiramente meu. E Marina, ele acariciou suavemente seu rosto, nada disso vale alguma coisa se eu não tiver você para dividir. Quando se beijaram pela primeira vez, foi com a intensidade de quem finalmente para de nadar contra a correnteza e se permite ser levado pelo rio. Não havia mais obstáculos, não havia mais impedimentos, apenas 2 corações que finalmente podiam bater no mesmo ritmo. Eles se casaram 8 meses depois, numa cerimônia simples na igreja da cidade, com 50 convidados que escolheram estar lá por amor, não por obrigação social. Marina usou um vestido que ela mesma desenhou, Gabriel dispensou o terno sob medida em favor de algo que realmente gostava de usar. Dona Verônica não compareceu, mas enviou um presente, uma carta manuscrita desejando felicidades e admitindo que, talvez, Marina tivesse estado certa sobre felicidade ser mais que luxo. Isabela foi madrinha, radiante ao lado do namorado músico, provando que às vezes o escândalo maior é ter coragem de seguir o coração. A transformação de Gabriel e Marina criou ondas que se espalharam muito além de suas vidas pessoais, tocando pessoas que nem imaginavam ter influenciado. A história do herdeiro que abandonou um casamento arranjado por amor verdadeiro tornou-se lenda sussurrada nos salões da elite paulistana. Alguns a contavam com desaprovação, outros com inveja secreta. Dona Verônica passou os primeiros meses após o casamento cancelado num isolamento orgulhoso, recusando-se a admitir que sentia falta do filho. Mas foi durante uma consulta médica de rotina, quando o cardiologista comentou sobre a importância de reduzir o estresse e cultivar relacionamentos genuínos, que ela se viu pensando nas palavras de Marina sobre felicidade não ser luxo. A reconciliação começou devagar. Uma ligação no aniversário de Gabriel, formal e breve. Um cartão de Natal com uma mensagem manuscrita. Quando Gabriel e Marina anunciaram que esperavam o primeiro filho, Dona Verônica apareceu inesperadamente em Campos do Jordão, trazendo um presente para o neto e uma humildade que chocou o próprio filho. Talvez eu tenha passado tanto tempo protegendo nossa linhagem que esqueci de proteger nossa capacidade de amar, admitiu ela numa tarde, embalando o netinho recém-nascido. Você é mais homem aos 33 anos do que eu jamais permiti que seu pai fosse. A empresa Andrade Construções passou por uma reorganização completa sob a liderança de Gabriel. Ele implementou projetos de habitação popular que a antiga gestão consideraria não lucrativos, criou programas de responsabilidade social, e descobriu que fazer o bem poderia ser tão rentável quanto fazer negócios. Os funcionários notaram a mudança, um chefe mais presente, mais humano, que conhecia seus nomes e perguntava sobre suas famílias.
O senhor Gabriel mudou depois que se casou com a dona Marina, comentava seu Carlos, o zelador que trabalhava na empresa há 20 anos. Antes ele sorria com educação. Agora ele sorri de verdade. Marina, por sua vez, revolucionou o mercado de eventos no interior paulista. Sua empresa, agora chamada Momentos Verdadeiros, especializou-se em celebrações autênticas, casamentos por amor, festas de família que priorizavam afeto sobre ostentação, eventos corporativos que valorizavam pessoas sobre faturamento. Clientes vinham de São Paulo especificamente procurar a organizadora que fez o herdeiro desistir do casamento arranjado. O impacto mais profundo, porém, foi nas histórias que começaram a circular. Jovens herdeiras que se inspiraram em Isabela para questionar casamentos convenientes. Filhos de famílias tradicionais que usaram Gabriel como exemplo para seguir carreiras que amavam ao invés de caminhos impostos. Casais que decidiram adiar casamentos grandiosos para ter certeza de que se casavam pelos motivos certos. Dr. Eduardo Montenegro, pai de Isabela, surpreendeu a todos ao apoiar publicamente a decisão da filha 6 meses após o ocorrido. Prefiro uma filha feliz a uma aliança comercial, declarou numa entrevista à revista Veja. Gabriel Andrade fez a coisa certa. Isabela também. E qualquer pai que ama verdadeiramente sua filha entenderia isso. A história chegou até mesmo às universidades, onde professores de administração começaram a usar o caso como exemplo em aulas sobre liderança autêntica e tomada de decisões baseada em valores. Gabriel foi convidado para dar palestras sobre liderança com propósito, onde falava abertamente sobre a importância de alinhar vida pessoal com vida profissional. Mas talvez o testemunho mais tocante tenha vindo de uma fonte inesperada. Durante uma festa de aniversário da filha em Campos do Jordão, Marina recebeu uma ligação de uma jovem desconhecida. "Meu nome é Júlia, sou de Brasília", disse a voz emotiva do outro lado da linha. "Meus pais querem me casar com o filho de um sócio deles. Eu não amo esse rapaz, mas sempre achei que não tinha escolha. Então uma amiga me contou a história de vocês." A ligação durou 2 horas. Marina não deu conselhos, apenas ouviu, compartilhou sua própria jornada, e lembrou a jovem que coragem não significa ausência de medo, mas agir apesar dele. 3 meses depois, Júlia ligou novamente. Havia cancelado o noivado, enfrentado a família, começado a faculdade de veterinária que sempre sonhara cursar. "Vocês me salvaram sem nem saber que eu existia", disse chorando de gratidão. Gabriel e Marina guardavam essas ligações, cartas e mensagens como tesouros. Cada pessoa que encontrava coragem para seguir o coração, cada família que aprendia a valorizar felicidade sobre conveniência, cada jovem que escolhia amor verdadeiro sobre segurança falsa. Todos eram lembretes de que seu sacrifício inicial havia se multiplicado em bênçãos inesperadas. Em noites tranquilas em sua varanda, assistindo o filho brincar no jardim que plantaram juntos, Gabriel e Marina às vezes conversavam sobre o milagre de ter encontrado um ao outro no momento mais impossível. E concordavam que as melhores histórias de amor não são aquelas que começam fáceis, mas aquelas que sobrevivem a todos os obstáculos porque são verdadeiras. 5 anos após aquela sexta-feira chuvosa que mudou tudo, Gabriel e Marina estavam no mesmo Copacabana Palace onde deveria ter acontecido seu primeiro casamento, mas agora como convidados especiais de Isabela Montenegro, que finalmente se casava com seu amado pianista num evento íntimo e verdadeiramente feliz. "Vocês foram os cupidos mais improváveis da história", brincou Isabela durante seu discurso, olhando para Gabriel e Marina na primeira fila. "Obrigada por me ensinarem que ter coragem de dizer não às vezes é a única forma de encontrar o sim verdadeiro." A plateia ria e aplaudia, mas Gabriel e Marina trocaram um olhar que dizia muito mais. Eles haviam se tornado símbolos involuntários de uma mudança geracional,
jovens brasileiros que questionavam tradições rígidas, que priorizavam a autenticidade sobre aparências, que entendiam que verdadeiro sucesso incluía a felicidade genuína. A empresa de Gabriel floresceu de formas que nem Dona Verônica havia imaginado. Projetos de habitação popular ganharam prêmios internacionais, programas de responsabilidade social atraíram investidores conscientes, e a Andrade Construções tornou-se referência em desenvolvimento urbano sustentável. Meu filho provou que negócios com coração rendem mais que negócios com sede de lucro, Dona Verônica confidenciou a uma amiga, orgulho finalmente substituindo preocupação. Marina expandiu sua filosofia além de eventos. Escreveu um livro chamado Celebrando o Verdadeiro, que se tornou best-seller nacional, inspirando uma nova geração de profissionais a questionar se estavam construindo vidas autênticas ou apenas cumprindo roteiros sociais. Suas palestras lotavam auditórios, não porque prometia fórmulas de sucesso, mas porque falava sobre coragem de ser genuíno num mundo que valoriza máscaras. O casal criou o Instituto Coração Livre, uma organização que oferecia terapia familiar gratuita para jovens pressionados por casamentos arranjados ou escolhas profissionais impostas. Centenas de famílias brasileiras aprenderam a dialogar sobre expectativas versus desejos, tradições versus individualidade, amor incondicional versus amor condicional. A cada jovem que consegue escolher seu próprio caminho, dizia Marina durante uma entrevista no Fantástico, provamos que é possível honrar a família sem sacrificar a alma. Mas o impacto mais profundo aconteceu silenciosamente, em milhares de conversas íntimas por todo o país. Pais que começaram a perguntar aos filhos o que realmente os fazia felizes ao invés de apenas o que era esperado. Filhos que encontraram coragem para expressar sonhos diferentes dos planejados pela família. Casais que adiaram casamentos para ter certeza de que se casavam por amor, não por pressão social. O legado se multiplicou quando sua filha, Helena, batizada em homenagem àquela história que quase destruiu tudo, cresceu numa casa onde amor e trabalho andavam de mãos dadas, onde diferenças eram celebradas, onde a autenticidade valia mais que a aprovação social. Aos 5 anos, ela já mostrava sinais da mesma determinação dos pais, mas temperada com a liberdade de uma criança que nunca duvidou de ser amada por quem era, não pelo que deveria se tornar. Papai, por que vocês quase não se casaram? Perguntou ela numa tarde, curiosa sobre as fotos de casamento simples que decoravam a sala, tão diferentes dos eventos grandiosos que via nos álbuns da avó Verônica. Gabriel trocou um sorriso com Marina antes de responder, porque às vezes as coisas mais importantes da vida chegam quando menos esperamos, e precisamos ter coragem para reconhecê-las. E vocês tiveram coragem? Tivemos medo, Marina corrigiu gentilmente. Muito medo. Mas decidimos que ter medo e fazer a coisa certa era melhor que não ter medo e fazer a coisa errada. Helena assentiu com a seriedade que só crianças conseguem ter. Então vocês foram corajosos de verdade. Fomos corajosos juntos, Gabriel completou, puxando ambas para um abraço. E é isso que torna tudo possível. Naquela noite, depois que Helena dormiu, Gabriel e Marina sentaram na varanda olhando as estrelas sobre Campos do Jordão. Eles haviam aprendido que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária de construir algo maior que a soma de suas partes individuais. Que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir com amor apesar do medo. Que as melhores revoluções começam no coração e se espalham silenciosamente, mudando o mundo uma família de cada vez. Essa foi mais uma história que mostra que quando temos coragem de seguir o coração, não apenas transformamos nossa própria vida e inspiramos outros a descobrir que eles também têm o direito de ser verdadeiramente felizes, e que esse direito vale qualquer sacrifício necessário para conquistá-lo.